Oi, meu nome é Stephanie e hoje eu vou falar sobre O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Primeiro que eu tenho para dizer sobre esse livro, que ele é um livro de não ficção. Do que ele trata? Ele fala assim sobre os demônios, que fala aqui no título, seria assim os mitos assim da nossa, tipo, por exemplo, a desmistificação de, por exemplo, fantasmas, extraterrestres, bruxas, né? Sobre ele é um tratado de amor à ciência que mostra como a gente deve ser mais cético, né, para não cair nos mesmos erros, por exemplo, de caça aos hereges e coisas assim. O Carl Sagan, ele é físico, não, ele morreu em 96, esse livro foi lançado em 95. Ele é físico, astrônomo, cientista, e ele ficou muito conhecido nos anos 80 por aquela série Cosmos, que eu acho que eu não vi essa versão, mas passava no Fantástico, mas deve ter toda no YouTube. E tem agora a nova versão com o Neil deGrasse. Eu gostei bastante desse livro, mas é um livro assim que eu demorei um pouco para ler, porque ele não é um livro que você lê assim de uma vez. Porque assim, nem todas as partes, nem todo ele é assim fácil de entender. Então tem algumas coisas que eu tive que ir atrás para pesquisar e algumas mesmo assim eu não entendi. Mas ele assim é um livro muito bom que vale muito a pena. Então tipo, tu lê assim, tipo, e no final tu vê que ele, além do trabalho, ele pesquisou bastante, tem bastante referências, ele conversou com muita gente, tem aqui várias páginas no final assim de referências, assim, né? Então ele conversou com muita gente, estudou bastante. Vou falar um pouco sobre, tentar falar um pouco sobre cada assunto sem me demorar demais para esse vídeo não ficar gigante. Ele começa falando sobre a ciência, né? Sobre a história dele com a ciência, e ele fala assim que como o mundo seria um lugar assim mais interessante se realmente existissem discos voadores, se a gente pudesse falar com os mortos, ou tivessem portais para outras dimensões. E daí ele vai falando um pouco de cada assunto, desmistificando esses assuntos. Tá? Um assunto, assim, uma coisa que ele fala ali que eu vou falar um pouco é a identificação de rostos. Por exemplo, assim, a gente olha para as nuvens assim e identifica rostos nas nuvens. E às vezes árvores, objetos, então ele fala que é muito comum no ser humano identificar rostos assim em coisas. Então, tipo, e já aconteceu, né? Todo mundo sabe de aparecer assim uma imagem semelhante à Virgem Maria ou Jesus Cristo em um vitral ou em alguma fruta e alguma coisa, e as pessoas começarem a fazer peregrinações nesse lugar, achando realmente que é uma coisa divina. Então ele fala, né, na verdade, que isso é comum, tipo, é normal ver, assim, tipo, né, rostos e figuras, assim, conhecidas, assim, em, sei lá, alimentos, na natureza, objetos e tal. Uma coisa que ele fala bastante aqui no livro é sobre os UFOs, os OVNIs, objetos voadores não identificados, os extraterrestres. Esse assunto não é um assunto que me interessa muito, assim, mas o que ele fala aqui é bem interessante, então eu li e tal, e eu achei interessante, apesar de não ser muito do meu interesse, mas ele fala bastante desmistificando os UFOs, assim, porque às vezes as pessoas veem alguma coisa no céu, que pode ser um cometa ou uma outra coisa, e acham que é um disco voador, ou porque que as pessoas fantasiam, ou em alguns casos inventam, tem uma alucinação achando que foram abduzidas, né? Tipo, aqui ele destrincha bem várias histórias, né, de pessoas que disseram que foram abduzidas. E, assim, por que que isso acontece, né? Por que que tem essa euforia, assim, ele é americano, né? Ele fala nos Estados Unidos, assim, sobre a existência de extraterrestres e ele fala também que as pessoas, assim, sobre os marcianos, né? Que muitos acreditavam, assim, que existissem, assim, realmente não é só aquela vida microbiana em Marte, mas uma vida mesmo, um extraterrestre mesmo, assim, de vida inteligente. E se achava isso de Vênus também, ele falava os venusianos, só que depois quando se soube que Vênus é tão quente que qualquer assim, nave que fosse pousar lá em Vênus ia se
ia evaporar, né, de tão quente que é, então as pessoas deixaram de lado, pararam de falar que eram, assim, abduzidas por venusianos. Uma coisa que ele fala aqui que eu achei interessante, que ele fala assim que às vezes alguns casos em que a pessoa imaginou que foi abduzida pode ser uma lembrança disfarçada, na verdade a pessoa pode ter, alguns casos, a pessoa pode ter sofrido um abuso ou um estupro e fala que foi abduzida assim pra tipo bloquear essa história. Essa história me lembrou de um filme que é... como é que é o nome? Mistérios da Carne. E esse filme fala disso, fala assim de dois meninos que foram abusados na infância e um deles bloqueou tudo, não se lembra e acredita que foi abduzido por alienígenas. Então, eu me lembrei, esse filme é muito bom, sabe? Ele não fala, né, ele fala assim, tipo, por que, né, que ele bloqueou isso e ele realmente imagina, né, ele começa a destrinchar a história dele, assim, tipo, pra saber realmente o que aconteceu. É um filme muito bom, mas é um filme bem pesado, né, pra temática, né, do abuso. Não vou falar muito mais, vou tentar falar um pouco de cada assunto, né, como eu falei. Falar agora um pouco das aparições, assim, né, tipo, quem nunca... Ele fala um pouco das aparições de santos e anjos que aparecem ao longo da história. Que é que não conhece a história dos três pastorinhos de Fátima, Jacinta, Lúcia e o outro, acho que falei errado. Tipo, e ele fala por que essas aparições, quando elas aparecem, elas falam coisas assim, que são coisas assim só, assim, que envolvem pessoas do vilarejo, não são coisas mais amplas. Eles falam assim, por exemplo, eles poderiam falar uma coisa assim mais ampla, por exemplo, condenar a queima de bruxas, a caça aos hereges, né? Mas eles falam coisas assim referentes àquele povoado, àquelas pessoas, né? E tem uma coisa financeira por trás disso, porque também os lugares onde aparece esse santo se erguem templos, vão muitos turistas, né? Então o que acontece, né, para as pessoas alucinar, muitas vezes inventar, né, que viram aparições. Já nesse assunto acho que dá pra entrar também, ele fala também da possessão, ele fala que o mundo é assombrado pelos demônios, da possessão demoníaca que algumas pessoas disseram ter e assim, coisas horríveis que elas fizeram porque acharam que alguém estava possuído ou porque estavam sendo possuídas pelo demônio. E, tipo, conta aqui vários casos assim bem chocantes, mas eu só vou falar um e eu nem vou falar assim os pormenores. Falar esse caso da mãe que matou o filho de 12 anos porque achava que ela cometeu incesto com ele e achava que ele estava possuído e matou ele. Eu não vou nem falar como ela matou ele porque é horrível, né? Nem vou entrar muito nesse caso aqui. Não vou dizer que eu entendi tudo, teve umas partes desse livro que foram mais difíceis, tipo, por exemplo, quando ele fala da ondas magnéticas e eletricidade, que ele fala da ciência, dos mitos e também das coisas boas da ciência, né? Ele fala da eletricidade, das ondas que foram, assim, essenciais para criar o rádio, a televisão e colocar satélites no espaço. Eu não entendi muito, e até ele fala que é difícil entender essas equações que ele colocou aqui, porque são equações de nível universitário para quem está fazendo física. Então eu nem quebrei a cabeça, eu li assim bem por cima as coisas que eu pulei. Então não dá pra dizer que, né, foi tudo. Ele fala muito aqui do analfabetismo científico na América, que faz as pessoas... Ele fala bastante da América, né, porque ele é americano, mas assim, que faz as pessoas acreditarem em fantasmas, em bruxas. Por exemplo, ele fala assim sobre esse analfabetismo, por exemplo, de que muitos americanos acreditavam assim que os dinossauros e os homens coexistiram, quando na verdade os dinossauros, né, o homem surgiu muito tempo depois dos dinossauros serem extintos. E de como é difícil também, então já vou abordar essa parte da religião, como é difícil para os religiosos aceitar a existência dos dinossauros, mesmo com as provas, porque isso vai contra a religião. Muitas religiões judaicas, islâmicas e cristãs acreditam que o mundo só tem 6.000 anos, e a existência de fósseis de dinossauros mostra que eles viveram há mais de 100 milhões de anos, então a Terra, né, tem muito mais que isso, né? Então é difícil para eles aceitar isso. E ele fala que para combater o analfabetismo científico é importante assim se educar. E isso como? Ele cita o caso de pessoas que venceram dificuldades através da educação, como por exemplo Frederick Bailey, que ele se tornou depois, mudou de nome para Frederick Douglass.
ele nasceu escravo e ele mudou a vida dele a partir de quando ele aprendeu a ler. Isso porque, tipo, bom, quando ele era criança ele foi vendido para uma família, ele teve uma infância, então, que ele foi separado da mãe dele, foi uma infância, assim, mais do que terrível, né, de escravidão, nos Estados Unidos. E nessa casa, ele trabalhava numa casa e ele via que as pessoas liam muito livros e tal, e ele começou a ficar muito curioso e pediu para a mulher da casa ensinar ele a ler. Ela começou a ensinar. Acho que ela não sabia que era proibido ensinar os escravos a ler, porque eles sabiam, né, que a leitura, a alfabetização dava poder à pessoa, tipo, dava autonomia. Então o marido dela um dia viu ela ensinando o Frederick e pegou e brigou com ela, falou que se ela ensinasse ele a ler, ele não ia ter mais utilidade. Mas só que aí ele já tinha aprendido várias coisas e ele conseguiu aprender a ler o resto sozinho e começou a ensinar outros escravos. Nessas ele fugiu, ele, né, viu o poder da palavra, dos livros na vida dele, e ele fugiu dos Estados Unidos, foi para a Inglaterra, onde a escravidão é ilegal, e lá depois, né, começou a história dele. Ele se tornou um grande escritor, orador, político, e tanto que durante a Guerra Civil Americana ele foi conselheiro do Lincoln, ele que deu a ideia para o presidente Lincoln de armar os ex-escravos contra os confederados do Sul. E ele, assim, dá pra ver que ele era um homem muito à frente do tempo dele, ele tinha, assim, opiniões bem mordazes, assim, pra época. Por exemplo, deixa eu ver a opinião que ele tem aqui sobre, que ele fala da religião, que na época, desde criança, ele ouvia, assim, as pessoas se basearem na religião para escravizar os próximos. Dele fala: afirmo sem hesitação que a religião do Sul é uma simples capa para os crimes mais terríveis, uma justificativa da barbárie estarrecedora. Se eu fosse de novo submetido às cadeias da escravidão, a par dessa escravização, eu odeio o cristianismo hipócrita, parcial, corrupto, escravizador dessa terra, defensor do chicote para as mulheres e saqueador de berços. Além, e claro, né, ele escreveu muito sobre a escravidão, né, também falou que a escravidão restringia o progresso, e mesmo assim essas nações ainda se agarravam à escravidão como se ela fosse uma âncora de salvação de suas esperanças. Então fala que, tipo, e ele, além disso, tipo, teve uma votação em Seneca Falls sobre o voto feminino, lá em 1800 e pouco, e ele foi o único homem a apoiar o voto da mulher ter direito a votar. Então, e aqui o Carl Sagan fala, assim, que há sempre crianças como Frederick, né, que vão conseguir vencer as dificuldades e ter uma ascensão na sociedade, mas muitas não conseguem, muitas, né, acabam inclusive morrendo, né, na primeira infância. E ele fala, né, que ele já tinha um pensamento científico, como dá pra ver aqui, né, mesmo em uma época assim, né, bem... E, bom, falar um pouco sobre, já falando sobre, um pouco sobre os médiums, essas coisas assim. O Carl, até pra gente aprender, ele fala, né, que ter um pensamento mais cético, né, em relação a essas coisas. O Carl Sagan, ele fala que os pais dele morreram, né, na época que ele escreveu o livro. O Carl Sagan tinha 70 anos e ele sentia muita falta deles, tanto que ele, assim, desejava, assim, perguntar para eles como eles estavam e tal, mesmo sabendo que isso era uma coisa ingênua, mesmo ele não acreditando em vida após a morte, ele pensava, assim, ele ficava triste de imaginar, né, que nunca mais ia ver os pais dele, né, nem falar, mas mesmo assim, sentindo essa vontade de falar, assim, com eles e querer acreditar que existe vida após a morte, ele não ia jamais se render a charlatão. Porque eu vejo que pelo Carl Sagan ele é agnóstico, porque agnóstico, ateísta, talvez esteja me precipitando, mas porque pelas ideias dele, mas ele não toca, assim, nessa questão da religião, assim, de maneira bem aprofundada, assim, tipo, talvez por ser pela polêmica, não sei, mas ele não vai falar, assim, do ateísmo, assim, de maneira, assim, mais concisa como eu achei que ia ser. Ele fala, assim, que não dá pra acreditar em charlatões, por exemplo, médios e pessoas que dizem que canalizam o espírito dos mortos, porque senão ele diz, assim, que se as pessoas canalizassem os espíritos dos mortos, elas podiam perguntar, assim, por exemplo, pro Alexandre o Grande, para ele falar aonde está o exato lugar do túmulo dele que nunca foi encontrado, ou para grandes pensadores e escritores ditarem suas obras perdidas. Então, né, ele não acredita nisso, né. Mas ele fala que realmente ele acha que é injusto
é difícil pra gente pensar que, assim como plantas, animais, e a gente nasce, cresce e desaparece, né? Ele fala aqui que é difícil pra gente, é um soco no estômago realmente pensar que acabou, né? Mas vivemos com ele fala aqui sobre isso, vivemos com o baralho viciado contra nós, depois morremos e é só isso? Nada a não ser um sono sem sonhos e sem fim? Onde é que está a justiça nisso tudo? É desolador, brutal e impiedoso. Não devíamos ter uma segunda chance numa arena nivelada? Como seria melhor se nascêssemos de novo em circunstâncias que levassem em conta nosso desempenho na última vida? Né? Ele fala assim, como é injusto, né? Mas né, ele não acredita tipo, em vida após a morte, mesmo assim, sendo parecendo muito injusto, né? A gente tem só essa vida. Ele fala assim de outra pessoa também que tinha um pensamento científico bem à frente do seu tempo, que é o Thomas Paine, um revolucionário americano que era contra a escravidão, contra a monarquia, contra o sexismo, o machismo. Ele escreveu um livro, The Age of Reason. Eu não vou me lembrar a época, mas acho que é 1700, por aí. E The Age of Reason significa a Era da Razão. E ele tem assim umas opiniões bem mordazes. Ele acredita que alguém criou o universo, mas ele critica bastante assim a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Fala muito... Como é que ele fala aqui? Deixa eu ver a página... Eu tinha anotado a página, acho que eu perdi. Ele fala, né, que sempre que lemos histórias de execuções cruéis e torturantes, o espírito inexorável de vingança que impregnam mais de metade da Bíblia seria mais... ela tem servido para corromper e brutalizar a humanidade. Então ele era bem ambíguo, né? Apesar dele acreditar que alguém criou o universo, ele não ia de encontro a essas ideias assim da Bíblia. Até o Sagan fala que algumas coisas, umas opiniões, assim, que fica mais claro assim, a posição dele. Ó. Em Miqueias recebemos ordens de agir com justiça e amar a misericórdia. No Êxodo somos proibidos de cometer homicídio. No Levítico a ordem é amar nosso próprio como a nós mesmos. E nos Evangelhos somos instados a amar nossos inimigos. Entretanto, pensem nos rios de sangue derramados pelos seguidores ardorosos dos livros em que se encontram incrustadas essas exortações de boa intenção. Né? Deve falar dessas ambiguidades, né, que tem na Bíblia, que tu não sabe o que. A Bíblia está cheia de tantas histórias de moral contraditória que toda geração encontra nela justificativa para suas ações de incesto, escravidão ou homicídio em massa. Agora eu vou passar para outro assunto aqui que assim é bastante falado aqui no livro, que é sobre as bruxas, tipo, né, que é uma fase que ele fala aqui que é uma fase vergonhosa da nossa história, como é que assim as pessoas sensatas, as pessoas inteligentes puderam, né, fazer essas barbáries, né, de matar hereges na fogueira e tudo mais, né. Ele fala que isso começou com o Martelo das Bruxas, que era esse livro que foi lançado por um papa, não vou me lembrar bem, não vou nem falar aqui, eu não vou lembrar, tipo, que era tipo praticamente um guia de como, né, identificar a bruxa, e todo mundo já sabe aquela história, né, e torturar. E aqui fala também que isso tinha uma questão financeira forte, porque cada bruxa queimada, a igreja ganhava uma gratificação. Todo o processo de julgamento, prisão dessa bruxa, ou dessa mulher, desse homem, que era condenado, a maioria eram mulheres, né, mas tinham homens também, era pago pela família, e depois os bens que essa pessoa tinha eram confiscados pela igreja. Então tinha uma coisa financeira, né, por trás disso. A última execução judicial na Inglaterra, não vou lembrar a época, mas assim, não vou lembrar o ano, mas foi mãe e filha que foram enforcadas, e a filha tinha 9 anos. Bom, aqui tem o relato de um padre, Frederick van Spee, um padre alemão lá em 1600 na Alemanha, que ele ouvia as confissões das bruxas, mas ele era totalmente contra isso, e ele via que isso estava errado, e muita gente via, só que tinha medo de falar, e ele foi à frente e passou assim a julgar, escreveu um livro, né, falando contra assim todo esse processo de investigação de bruxaria e a morte na fogueira, que tudo isso na verdade
era uma coisa assim que a pessoa não tinha escapatória, era uma farsa, vamos dizer assim. Então ele publicou esse livro, muito polêmico, e foi uma coisa muito corajosa, porque pouca gente, mesmo quem sabia que aquilo estava errado, quem via, tinha muito medo de falar, e ele ia ser condenado por isso, só que ele acabou morrendo de peste antes, né? Então provavelmente talvez ele fosse pra fogueira também. E ele fala aqui que tudo começa, né, com os rumores, se uma pessoa não gosta de ti, ela pode te acusar de bruxa e pronto, tu já vai ser chamado para ser interrogado. Se tu demonstra medo, então tu é bruxa porque tu tá se acusando. Se tu não demonstra medo, tu também é bruxa, porque tu tá fingindo inocência. E não tinha ninguém que defendia, não tinha um advogado para defender, porque ninguém queria se envolver em defender uma pessoa acusada de bruxaria. Então depois começava e eles tinham esse negócio, essa coisa de nunca absolver a pessoa, que era vergonhoso para eles absolver. Então não tinha escapatória, a pessoa começava a ser torturada, umas torturas mais leves, mas apavorantes, depois torturas terríveis que eu não vou falar aqui porque são realmente bem pavorosas, é de embrulhar o estômago. Então muitas pessoas morriam durante essas torturas, e quando ela morria na tortura, eles diziam que o diabo quebrou o pescoço da pessoa, enterrava ela debaixo de uma forca. E quando a pessoa conseguia sobreviver às torturas horríveis, ela era obrigada a implicar outras pessoas. Então ela tinha que acusar outros e depois ela ia pra fogueira. Então tipo, não tinha escapatória. A pessoa, uma vez que ela era acusada, que ela ia pra ser julgada, ela ia ir pra fogueira de qualquer jeito. Então até o padre fala aqui que então seria melhor confessar antes de uma vez, falar que já é bruxa, porque quem não é, quem é, vão todos pra fogueira, né? Ele fala aqui, porque você alimentou precipitadamente esperanças. Ao entrar pela primeira vez na prisão, por que não admitiu o que queriam? Mulher, por que você quis morrer tantas vezes quando poderia ter morrido apenas uma? Siga meu conselho e antes de passar por todos esses horrores, confesse que é culpada e morra. Você não escapará. Tipo, então, tu confessando ou não, muitas antes da tortura já confessavam para ir direto pra fogueira sem a tortura, porque era melhor do que passar pela tortura e depois pela fogueira. Tu ia pra fogueira de qualquer jeito, uma vez que tu tava ali, não tinha saída. Então era melhor ir, como ele fala aqui, pra fogueira sem passar pela tortura e acabar com isso de uma vez, né? E ele fala aqui, né, que seria uma justiça, que os juízes deviam suspender esses julgamentos ou então queimar seu próprio povo, porque mais cedo ou mais tarde todos são acusados falsamente e se torturados ficará provados que todos são culpados, porque seria certo uma forma de justiça, assim, tipo, um acusando o outro, outro acusando o outro, teriam que queimar todo mundo. Assim, finalmente, os que primeiro levantaram bem alto a sua voz para alimentar as chamas, acabam eles próprios envolvidos. Assim o céu pune justamente aqueles que com suas línguas pestilentas criaram tantas bruxas e enviaram tantos inocentes para a fogueira. Seria uma justiça, né, se isso, né, realmente acontecesse. Ele fala que essa parte, assim, tipo, que é inacreditável, né, que a caça às bruxas durou tanto tempo, né, como isso foi possível. Não quero me prolongar demais, né, porque tem várias coisas que eu não falei para o vídeo não ficar gigante. Eu vou falar também do outro lado da ciência, né, que é o lado que criou, por exemplo, que o Sagan fala que a ciência, né, fez as bombas nucleares, né. Ele fala assim, ele fala desse assunto falando do... o Einstein é alemão e ele estava morando nos Estados Unidos e ele era contra o nazismo, né, que estava cada vez mais crescendo lá em 1900 e... não vou falar data que começou assim a crescer mais, assim, mas ele escreveu uma carta, uma famosa carta ao presidente Roosevelt, e falou que os Estados Unidos tinha condição de construir uma bomba atômica para se defender, né, dessa crescente ameaça nazista, né, que explodiu, que é a bomba de fissão. E o Roosevelt, né, realmente começou esse projeto, o projeto Manhattan, e desse projeto então saíram aquelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, o Japão se rendeu, todo mundo sabe como foi, mas tinha uma pessoa, um homem aqui, um cientista, o Edward Teller, que ele era ficcionado, né, por isso, o Sagan não concorda com muito o que ele faz, porque ele era fanático, ele quis construir uma bomba de hidrogênio, uma bomba muito mais letal que a bomba atômica, né, a bomba de fissão, mas essa bomba nunca foi usada em guerra, né, mas ele sempre fez de tudo para continuar esse programa, né, de bombas nucleares, e a gente sabe como é que foi, né, na Guerra Fria, toda aquela tensão, né,
por causa da União Soviética e os dois, né, todo aquele medo de uma guerra nuclear a qualquer momento, né, todo mundo soube como é que é, né, ainda que não acabou, não. Mas, assim, minha conclusão, eu gostei bastante desse livro, eu super recomendo, ele é longo, você não vai ler rápido ele, mas ele é muito interessante, tem coisas aqui que eu nem falei, né, tipo, não falei da psicoterapia, por exemplo, não falei de Freud, da astrologia, tem bastante assunto aqui, né, para desmistificar. E eu recomendo. Bom, o que eu tô lendo agora, a próxima resenha que eu vou fazer vai ser a Desumanização, do Walter Hugo Mãe, que eu já li. Eu tô lendo Noites Brancas, do Dostoiévski, mas eu acho que eu não vou fazer resenha, é muito curtinho, não tem muito... E não é um dos melhores livros assim. Então, muito obrigado, se inscreva, curta, obrigado.